Fala, nação Coxa Branca, Augusto Ribeiro aqui para falar sobre os melhores desse Atletiba. Quem se destacou, quem não foi tão bem assim, vamos falar aqui nesse vídeo. São 2 horas da manhã, eu tô aqui em Belo Horizonte, tava pensando muito, analisei bastante o jogo, revi mais vídeos para a gente poder falar sobre isso e espero que vocês curtam. Eu tô me preparando para fazer os vídeos, buscando informações e sempre tentando estar aqui passando o melhor para vocês que querem saber mais sobre o Coritiba. Vamos direto ao assunto, tá? Nesse jogo a gente não vai fugir muito do que a gente tem visto nos últimos jogos. Os melhores do Coritiba foram do sistema defensivo, obviamente, obviamente. Que partida de Maicon e Jaci. Que partida. Parece que a cada jogo eles evoluem mais. E aí eu tenho que ir mais a fundo. Defensivamente, uma ótima partida também, tanto do Zeca, mas principalmente do Bruno Melo. Bruno Melo tem agregado muito ali como lateral, tá? Ele que por muito tempo jogou mais como lateral do que como zagueiro, pelas virtudes mais defensivas dele e pelo bom posicionamento em bola aérea. E ele acaba que virou mais zagueiro no Coritiba que lateral. Mas tem sido uma grata surpresa. Para mim, os melhores, fora o Sebas Gomes, que já eu vou falar dele, são esses caras. Tá certo que o Coritiba não ganhou todas as bolas aéreas, tá? Mas aí eu vou te dizer muito do que passa esse momento defensivo do Coritiba. A gente fala muito do tipo de escalação do Mozart, que muitas vezes ele prioriza cara mais altos. Quando ele vinha com os Bianchi, ele colocava muito Bianchi, muito pensando na estatura e na força. Muitos criticavam muito porque o Bianchi tecnicamente não estava entregando. Aí agora a gente vê ele tentando. Muita gente pede Yuri Castilho, por exemplo, como atacante. Até acho que é possível ele como 9 e colocar Clayson e Ronier como opções de mais velocidade. Mas mesmo assim ele tem insistido para ter pelo menos mais 2 caras de uma força física e estatura maior. E aí justifica. O Coritiba perde poucas bolas aéreas, tanto defensivas quanto ofensivas. E aí vocês vão dizer, o gol saiu pelos pés do Sebastião Gomes. Mas se a gente for se atentar à jogada do gol, foi um cruzamento em que tem uma casquinha no primeiro pau, aí tem mais uma dividida do Maicon com o zagueiro do Atlético e a bola sobra pro Sebastião Gomes concluir. A gente vê um Coritiba que tem feito mais gols de bola parada, mais uma vez aparecendo ali com casquinha de cabeça, um ajeitando para o outro, como aconteceu no Maicon no último jogo para o Bruno Melo, e como tem acontecido em vários jogos do Coritiba. A Série B ela é decidida em vários jogos na bola parada. E aí o Coritiba tem se destacado nesse aspecto. E não tem tomado gols de bola parada. Já tomou algum no campeonato, mas foram pouquíssimos. Hoje o Atlético teve vários escanteios. O Atlético tentou cruzar bolas na área e o Coritiba passou pouco perigo com isso, tá? Teve, claro, perdeu bolas. Teve uma bola no primeiro tempo, 2 bolas. Uma bola que o Jaci perdeu no primeiro tempo. Uma que o Maicon jogou para a linha de fundo. E se antecipou bem. Claro que eles não vão ganhar todas as bolas aéreas, mas quando você tem um time que é bem treinado em relação a isso e com uma estatura maior, a chance é maior de ter êxito. E aí a gente tem que bater palma pro Mozart. Para mim, grandes destaques de Maicon, Bruno Melo e Jaci, que tem encaixado com uma luva nesse elenco. Quando voltar o Guilherme Aquino, vai ter que conquistar o espaço novamente, que estava vindo jogando bem, mas encaixou demais o Jaci e o Maicon ali. E, inclusive, a questão da lateral esquerda, se continuar assim, não sei se alguém tira a vaga do Bruno. Eu sei que todo mundo quer um time um pouco mais ofensivo, é verdade, mas a opção do Bruno ali, ele muito bem, em alguns momentos, ele pode virar um terceiro zagueiro e o Coritiba empurrar os laterais mais para cima. Ele dá mais opções ali, é um cara que é muito bom na bola aérea, vai ser difícil tirar desse time, tá? E aí a gente vai pro meio-campo. O meio-campo onde 2 destaques para mim. Eu acho que mais uma vez foi um jogo que o Josué não conseguiu se destacar. Não tô dizendo que ele foi mal, tá? Mas aí o destaque vai mais para outros 2 jogadores. O Machado fez um bom jogo, por mais que no começo do jogo ele não conseguiu tanto sair tocando essa bola, mas é um cara que conseguiu recuperar, conseguiu recompor, correu muito o Felipe Machado e o Sebastião Gomes. Cara, eu me assusto que pra mim é o melhor do jogo, tá? E
principalmente pelo gol, que não dá para tirar essa questão dele, foi um baita de um golaço, mais uma vez ele chegando na área, mas é um cara que se entrega muito. É um cara que se entrega muito. E me assusta, porque por muito tempo a gente viu torcedores falando que ele é ruim, ele só tá aí porque é colombiano. Cara, ele é um. Se pegar os gráficos lá, eu não tenho visto os gráficos de corrida, mas você prestar atenção nele no jogo, o cara corre o tempo inteiro. O Sebastião Gomes está em toda a parte do campo, parece. Ele tá defendendo, ele tá atacando, ele pisa na área. Até o Modric gosta de falar, ele combina com um lado, combina com o outro, tenta chegar à área. Ele é um cara que se entrega e corre muito. E aí tem que dar muito mérito para ele. Mais uma vez, ele tá perto da área, fez um gol parecido com o que ele já fez nesse campeonato. Tá ali na bola parada, pronto para a oportunidade que tiver e fez o gol. Sebastião Gomes, melhor do jogo. E a gente ainda tem a informação que ele sentiu, tomou uma injeção e fez massagem antes do jogo, porque ele tinha sentido e mesmo assim quis jogar. Isso que anima no Coritiba, é a vontade dos caras lá. Muitos aqui falam, ó, professor, senti aqui, ó, hoje não dá. Muitos fazem isso e o cara queria muito estar lá e decidiu o Atletiba. Pra mim, esses foram os maiores pontos, tá? Aí, desculpe se eu esqueci alguém, às vezes se eu não observei melhor a partida por um lado, ou às vezes até os que entraram, mas aí eu vou dar o destaque que não são positivos e eu não tô aqui pra queimar jogador nenhum, tá? Só quero dizer que não foram bem e que a gente espera mais. Muita gente falou mal do Ronier. E eu quero fazer uma questão aqui com o Ronier, tá? O Ronier a gente sabe que entrega mais, a gente já viu ele entregando mais. Minha opinião, Augusto. Não acho que ele foi tão mal assim e vou me justificar, porque o ataque do Coritiba teve dificuldade de fazer transição. No primeiro tempo o Atlético marcou lá em cima e foi melhor no primeiro tempo, isso claramente o Atlético foi melhor no primeiro tempo. O Coritiba conseguiu fazer um segundo tempo melhor, mas no primeiro tempo não teve essa escapatória. O Ronier conseguiu, inclusive, o lance do escanteio que gerou o gol foi o lance do Ronier, que foi uma bola chutada rasteira. O Ronier sofreu algumas faltas e muitas vezes a gente não pensa nisso, mas quando tem um cara que ele consegue driblar, consegue ganhar no 1 contra 1, ele gera perigo no gol. Então o Ronier não foi um jogador excelente, não estou dizendo isso, estou dizendo que infelizmente ele ainda foi do ataque o mais incisivo, porque a gente não teve um Yuri Castilho mais uma vez indo bem. No último jogo até parecia que ele tinha ido um pouco melhor, mas esse jogo, novamente, ele não foi bem. Claro que foi um jogador importante, inclusive na bola aérea, pela estatura, por isso que eu falei. Estatura, força física, marcou muito, correu muito, não deixou de correr. O Yuri Castilho teve uma grande presença no campo, mas ele não conseguiu atacar. E aí a gente vai com o De La Torre, a mesma coisa, não conseguiu atacar. Mais uma vez, destaques negativos do jogo, principalmente o De La Torre, que não conseguiu. Eu ainda espero muito desse jogador, não tô aqui mais uma vez para queimar o jogador. Ele teve um bom começo de ano passado fez uma boa Série B pelo Mirassol, ainda acredito, mas eu quero ver o Coutinho como titular na próxima. E quem sabe que entrando no meio do jogo, o De La Torre vai recuperando a forma, porque ele não tá na melhor forma. Josué não fez mais uma vez um grande jogo, mas também não pode dizer que ele foi horroroso. Ele combinou com algumas vezes ali, tentou alguns passes. É um cara que chega, mas que infelizmente ele não tem sido tão bom quanto uns jogos no começo do campeonato que ele era tão fundamental. Graças a Deus não precisou e o Coritiba venceu. Mas a gente espera mais de Josué, espera mais de Ronier, espera mais de Castilho, espera mais de De La Torre. Mas o Coritiba venceu e o importante nesse momento é os 3 pontos. Mais uma vez o esquema do Modric funcionou, que foi um esquema que defendeu muito bem, solidamente. O Coritiba, o Pedro Morisco fez 2 grandes defesas. Inclusive quero dizer que o Pedro Morisco, mais uma vez, muito seguro, fez 2 boas defesas no jogo. Mas o Coritiba não foi extremamente, não teve chances claríssimas de gol para o Atlético. Não teve chances assim que, meu Deus, agora passou muito perto. Teve defesas boas do Morisco, mas o Coritiba, no geral, ele não sofreu tanto defensivamente. Foi um Atlético que estava sendo empurrado pela torcida, era um clássico, teve que ir para cima e não sofreu muito contra o Atlético. Então, mais uma vez, sólido defensivamente e tem que tirar o chapéu, porque o Coritiba, quando você tem um jogo que você não toma gol, de jeito nenhum, o Coritiba em 7 jogos da Série B não tomou gol, aí você
fica mais perto da vitória. E a gente até vai naquele. Eu também muito já critiquei a falta de atacar, mas em alguns jogos, inclusive como era hoje, um ponto era importante e você precisava estar pronto e preparado para fazer uma bola para fazer a vitória. E foi isso que aconteceu. E o Coritiba venceu e venceu bem. O que vocês acharam? Falei muita besteira? Pode comentar aqui, eu respondo os comentários. Fiz uma análise melhor, revi vários lances do jogo ali. Achei que esses foram meus pontos fortes e também falei dos pontos fracos aí do time do Coritiba, dos jogadores que não foram tão bem. Ainda vai ter muita análise por esses dias aí. Vou falar mais do esquema do jogo, mais das escolhas do Mozart, mas vou preparar um material legal e sempre que tiver notícia vou estar aqui com vocês, tá bom? Ainda tô com a tosse. Me desculpe. No último vídeo tem um comentário lá. Coritiba 1, tosse 1, Atlético 0. Valeu, gente. Comenta aqui, curte o canal e tamo junto. Até os próximos vídeos.